Agora olhamos o livro Criação Divina, sem pecado humano, que resulta da investigação de um nosso colaborador assíduo, o padre Armindo Vaz. Boa tarde, obrigado por estar entre nós, desta vez não para olhar os textos da liturgia, mas de alguma forma também focar-me nos relatos da Bíblia e do Gênesis, não é? Sim. Daí nasce também esta sua obra, que tem... Há o pecado original, mas também há a originalidade da forma como o padre Armindo Vaz quis olhar estes relatos da criação do Adão e da Eva. Sim, este é um texto que sai muitas vezes na liturgia. Não agora, não vamos comentar diretamente para a liturgia, mas sai muitas vezes ao longo do ano litúrgico. Trata-se da narrativa de criação que está nos 2 capítulos do Gênesis, capítulos 2 e 3 do livro do Gênesis. Quando abordamos essa narrativa chamada História de Adão e Eva, ou História do Paraíso Terreal, a espiritualidade cristã, a teologia, a moral, a cultura em geral, também a liturgia, nós estamos habituados a partir de vários pressupostos. Isto é, pressupomos que esse relato bíblico, que é uma narrativa de criação, pressupomos que esta narrativa nos fala de um Adão e Eva, que nos fala de um pecado original, que nos fala de uma Eva tirada da costela de Adão, que nos fala de dons preternaturais em que teriam sido colocados Adão e Eva no jardim do Éden, etc, etc. Ora bem, uma análise contextualizada, uma análise literária feita de acordo com a metodologia recomendada pelo magistério da Igreja a este texto, conclui muito facilmente que realmente esses pressupostos nessa narrativa não têm nenhum suporte textual nessa narrativa. Isto é, o texto não fala absolutamente de nada disso. Para isso temos que situar o texto no seu contexto, isto é, lê-lo no contexto próprio, em que ele surgiu por obra do autor israelita, o contexto próximo, que era aquele contexto do antigo Próximo Oriente, Israel, norte do Egito e também a antiga Mesopotâmia, onde estavam os famosos sumérios e acádicos, babilônios, assírios. Ora, Israel, o povo de Israel, e portanto o suposto autor deste texto que nós não conhecemos, terão estado em todo esse mundo cultural, religioso, há aqui histórico. Influências diversas. Há influências diversas, culturais, literárias, religiosas, sem dúvida. Ora, quando nós olhamos para esse contexto literário, o que é que encontramos? Encontramos narrativas de criação muito, muito semelhantes a esta de Gênesis capítulos 2 e 3. Muito semelhantes. Veja, os motivos literários e temáticos desta narrativa encontram-se, todos eles, em narrativas de criação mesopotâmicas, babilónicas, assírias. Não só os motivos temáticos literários, mas também é a forma narrativa, é a estrutura literária, é o contexto, especialmente o contexto literário. É exatamente o mesmo, que é o contexto das origens do mundo e da humanidade. Ora bem, essas narrativas de criação extrabíblicas são reconhecidamente designadas pelos conhecedores delas como mitos de origem. São mitos de origem. Ora bem, aqui seria então preciso dizer que Gênesis 2 e 3, do livro do Gênesis, capítulos 2 e 3, é um mito de origem.
Isso não é uma conclusão negativa. Pelo contrário, é uma conclusão muito positiva e fecunda para a compreensão espiritual e humana deste texto. Só é precisa uma coisa: é compreendermos de uma nova forma o mito de origem. As pessoas estão habituadas a pensar mito igual a mentira. É falsidade. É mito. Isto não existe. Mito é uma mentira pegada de um texto qualquer inventado para divertir as pessoas. Ora bem, desde meados do século XX em diante, que as várias áreas do saber implicadas, a área da filosofia, da etnologia, da linguística, da antropologia, etc., perceberam que, afinal, o mito, sobretudo a narrativa enquanto mito, é um estilo literário, é uma forma literária de aprofundar realidades da vida humana às quais nós não chegamos através do raciocínio lógico, abstrato. Claro. E quando olhamos este primeiro par humano, por vezes damos um excessivo peso àquela dimensão do pecado. Olhamos para eles apenas como os primeiros pecadores. E isso não é inteiramente verdade, na sua opinião? Não pode ser, porque realmente, se nós lemos esta narrativa enquanto mito, isto é, enquanto um trecho que quer dar sentido humano e espiritual, o sentido último às várias realidades da vida humana, então, e enquanto mito, ele faz-nos remontar a Deus, isto é, põe Deus a criar todas as coisas. Ora, então, se é assim, este relato, esta desobediência que se descreve aí neste relato, não se pode interpretar como um pecado moral, uma falta original, um pecado original. Por quê? Porque o próprio texto nos dá várias razões para nós termos de recusar essa interpretação desta transgressão aqui relatada enquanto pecado. Não pode ser, porquê? Porque, veja, quando o homem e a mulher, que obviamente não são Adão e Eva, são um Adam e uma Eva, que é preciso traduzir para o português, e que é um homem e uma mulher, à qual o homem dá o título honorífico de Eva, que em hebraico quer dizer geradora de vida. Ela é a vida de todos os humanos, mas é a vida criada por Deus. Essa mulher aparece como criada por Deus e precisamente para assim o narrador dar sentido à vida de todos os homens e de todas as mulheres que existiam na humanidade e que existem ainda hoje. Ora bem, então, essa desobediência, essa transgressão não pode ser um pecado. Porquê? Quando o homem e a mulher comem do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles ainda não estavam feitos, ainda não estavam criados. Estão a ser criados, estão em processo de criação. Processo esse que dura até ao fim da narrativa de criação. Veja, quando Deus, depois de o homem e a mulher terem cometido este acto transgressivo, esta transgressão, quando Deus os castiga, a serpente, à mulher e ao homem, Deus continua a criar. A criar o quê? A criar os aspectos penosos da vida humana. As dores de parto da mulher, o domínio do homem sobre a mulher, que é uma realidade penosa que existia no tempo do narrador. E, portanto, o narrador tinha que dar sentido a essa realidade. Ao fim e ao cabo, é algo que enquadra a nossa própria existência hoje. Totalmente. A nossa existência. Podíamos dar outro título a essa narrativa da criação. É a condição humana. Claro. Ela fala da condição humana. Então, quando eles cometem essa transgressão, ainda não são humanos. Ainda estão a ser criados e adquirem o conhecimento precisamente comendo da árvore do conhecimento. Portanto, quando comeram da árvore do conhecimento, quando desobedeceram a Deus, eles ainda não tinham conhecimento. Como é que o narrador podia querer significar que eles estão a cometer um pecado? Acaba por ser um passo estruturante na sua condição. É um passo estruturante.
Isto é, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal não é uma queda. É um avanço. É um avanço, é um passo progresso no processo de criação. Claro. O homem e a mulher, então, adquirem o conhecimento do bem e do mal, passam a ter consciência daquilo que era bom e mau para eles. É uma perspectiva bem interessante. Esta, basta para isso ir em busca deste livro, Criação Divina Sem Pecado Humano, do Padre Armindo Vaz. Muito obrigado por ter estado aqui e nos ter mostrado realmente uma dimensão bem interessante que anda esquecida também ou desconhecida em relação a estas narrativas iniciais. Obrigado pela sua palavra.